Olá, galerinha do nono ano C. Estamos aqui para iniciar mais uma videoaula, o qual prometi, e desta vez nós vamos gravar a correção da nossa lição número 1. Pegue o seu livro, borracha, lápis e vá pausando o vídeo aí, corrigindo. Quando você terminar, você dá um OK no vídeo com o seu nome e nono ano C, no caso, você coloca, curta. Toda essa participação sua vale nota para você, tá certo? Porque mostra que você está tendo compromisso. Então, assista com muita calma. Na dúvida, você pausa o vídeo, volta novamente e vamos lá. Pronto, pessoal. Vamos dar início à nossa correção da lição 1, que tem por tema frações e decimais. Correção da nossa lição 1 do projeto da Prova Brasil. Nono ano C, amanhã. Bom, vamos só recordar aqui bem rapidinho, eu já dei essa aula, então não há necessidade de ter tanta explicação aqui nesse texto, mas vamos lá. Frequentemente comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão. Essa divisão, muitas vezes apresentada em forma de fração, é chamada de razão. Considere a seguinte situação. Em uma sala de aula, há 20 meninas e 15 meninos. Dizemos que a razão entre o número de meninas e o de meninos é de 20 para 15. Ou seja, 4 para 4 meninas tem 3 meninos. E como você tirou esse 4 sobre 3? Simplificando, 20 dividido por 5, que dá 4, e 15 por 5, que dá 3. Ou seja, para 4 meninas, de 4 meninas para 3 meninos. Então, a razão entre dois números, como você já sabe, A e B, lembrando que o B tem que ser diferente de 0, ou seja, o denominador não pode ser 0, nesta ordem assim, A para B ou A sobre B. Pois bem, vamos para a nossa sessão Compreenda. Vamos tentar compreender o que a nossa atividade número 1 está pedindo. Quais são as tarefas propostas na atividade? É hora de pausar o vídeo, está aqui a resposta. Se você tiver colocado uma resposta parecida, não apague a sua resposta não. Podemos considerar, tá certo? Não pode ser tal e qual está no livro, não. Agora, quando se trata de números, é que tem que ser exato, tem que ser a mesma coisa, viu? Então, essas são as tarefas propostas na atividade. Escrever na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova, além de determinar quantas questões ele acertou. Você pausa o vídeo e vai respondendo essa parte aí quando eu terminar aqui, viu? A avaliação é composta de quantos testes? 100 testes. Por isso que eu disse, o projeto da Prova Brasil procura tratar a compreensão da situação, problema, para depois ir para a resolução. Isso é fantástico, gente. E a letra C. Qual é a relação entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões na prova? Lá em cima já está dizendo que a cada 20 questões da prova, o aluno acertou 16, ou seja, 20 para 16, isso colocando em forma de razão ou em forma de fração, como você queira assim denominar. Agora nós vamos para a nossa sessão Responda. Vamos lá. Bem fácil, muito fácil mesmo, viu?
Letra A. Represente a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova, na forma de fração, usando números 16 e 20. Pronto, aqui já dá a resposta. Ó. Simplesmente ele está mandando usar o número 16 e 20, ou seja, 16 sobre 20. Ok? Leia o texto a seguir. Dada uma fração qualquer, podemos obter infinitas frações equivalentes a ela. No texto abaixo, obtemos diversas frações equivalentes a 36, 60 sobre 36. Ou seja, observe, o 60 e o 36 eles são números pares, então eu posso dividir todos os dois por 2. Lembrando que para obter uma fração equivalente, aqui você tem que dividir o numerador pelo mesmo número que você divide o denominador. Então, 60 dividido por 2 dá 30, e 36 dividido por 2 dá 18. Continua com o número par. Então, você continua dividindo por 2 para obter frações equivalentes. 30 dividido por 2 dá 15, e 18 dividido por 2 dá 9. Não é mais um número par, mas podemos dividir pelo número 3. 15 dividido por 3 dá 5, e 9 dividido por 3 dá 3. Preste bastante atenção aqui. Então, da fração 60 sobre 36, nós obtivemos 5 sobre 3. Ou seja, essa fração aqui, ela chama-se, gente, irredutível, ok? Irredutível. Por que irredutível? Porque você não pode mais dar continuidade na divisão, tá certo? Então, eu acredito com relação à questão de frações assim, né? Para você tornar uma fração irredutível, está moleza, não é verdade? Pois vamos lá, dando continuidade, como nós acabamos de ver, né? As frações 30 sobre 18, 15 sobre 9 e 5 sobre 3 são equivalentes a 60 sobre 36. E o que é equivalente? Equivale, ou seja, tem o mesmo valor, ok? Por exemplo, só para você compreender direitinho, eu tenho 1 sobre 2, por exemplo. Aí eu tenho 3 sobre 6. Ou seja, 3 não é metade de 6, sim ou não? 1 não é metade de 2? Então, 1 sobre 2 ele é equivalente. Ambos são equivalentes, ok? Equivalente quer dizer que vale o mesmo valor, tá certo? Quando simplificamos uma fração e obtemos numeradores e denominadores, nós obtemos numeradores e denominadores primos entre si. Dizemos que a fração é irredutível, aquilo que eu acabei de dizer. O que significa? Que ela não pode ser mais simplificada. Por exemplo, 5 sobre 3, que é o que eu acabei de dizer. Vamos lá, para o vídeo ficar mais curto, né? Agora escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Lembre que era 16 sobre 20, vocês lembram? Então é o seguinte, respondendo, como é que fica? Preste atenção. 16, você poderia simplificar por 2, e por 2 também o 20. Mas você já pode ir direto, 16 dividido por 4, que dá 4, e 20 dividido por 4, que dá 5. Então, essa é a fração, né, irredutível. 16 sobre 20. Na dúvida, é só voltar ao vídeo, assistir quantas vezes você achar necessário, tá certo? Pois vamos continuando. Para determinar a quantidade de questões que o aluno acertou nessa prova, podemos encontrar uma fração
de denominador 100, ou seja, no total de teste, que foram 100 testes, que seja equivalente à fração irredutível determinada no item anterior. Observe que a fração irredutível determinada foi 4 sobre 5. O numerador da fração com denominador 100 é a quantidade de questões que o aluno acertou. Determine essa fração, ou seja, vamos prestar atenção. Então, ele já dá a dica que o denominador deve ser 100. Então, para mim, determinar essa quantidade de questões é muito fácil. Aqui eu multipliquei por algum número para que esse denominador meu fosse 100. Todo mundo já sabe que foi 5 vezes 20, que dá 100. Então, para me obter, para poder a fração ser equivalente, no numerador tem que ser multiplicado por 100 também. Ou, desculpa, por 20. 4 vezes 20, 80. Observe aí, gente. 80%. Dá para você já fazer até essa leitura, certo? Quando a gente chegar lá no nosso conteúdozinho de porcentagem, vocês já vão observar. Quem assiste às aulas, não perde as aulas, tenho certeza que está aprendendo bastante. Outro modo de determinar a quantidade de questões é calcular o valor de x vezes 100, em que x representa a fração correspondente à razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Vamos ver. Calcule esse valor, complete a frase. Preste bem atenção. Completar com multiplicar por 100. 4 vezes 100 dá 400. E todo número que não tem nada embaixo, que não tem um denominador, você já tem que saber que por lei, é como se existisse um número 1. Então 5 vezes 1, 5. Então 400 dividido por 5, assim descobrimos que o aluno acertou 80 questões da prova. Não é show isso, gente? Só você prestar bastante atenção. Estou falando um pouco rápido, corrigindo ligeiro, porque o vídeo, assim, são muitas questões e para o vídeo não se tornar muito longo. Pronto, pessoal, dando continuidade. Vamos recordar, né? Todo número inteiro, como todos já sabem, é um número racional, que pode ser escrito de diversas maneiras na forma fracionária. Vejamos exemplos de números inteiros escritos na forma fracionária. Por exemplo, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 15 dividido por 3, que dá 5, que é a mesma coisa que 50 dividido por 10, que dá 5, e assim sucessivamente, né? Infinitamente. E menos 20 é a mesma coisa que ser dividido menos 20 sobre 1, que dá menos 20, e menos 100 sobre 5, que dá menos 20. Observe o seguinte, menos 0, aliás, não tem menos 0. 0 dividido por 1, que dá 0. 0 dividido por 2, que dá 0, e 0 por 3. Lembrando que nós não podemos ter no denominador o 0, mas no numerador, viu, é aceitável. Tá certo? Então, isso daí é o que? São números inteiros, estão escritos na forma, de número fracionário. Há ainda representações de números mistos. Foi dado até na nossa aula, a gente fez um desafio sobre os números mistos. Parabéns para quem participou, independente de que ter acertado ou não, valeu, viu? Esses números mistos que contêm uma parte inteira e uma parte fracionária. Só um pouquinho aqui da nossa revisão. 17 sobre 5, que ele transformou isso aqui em 4 frações. Eu acho mais complicado, mas vamos lá. Que ele diz que é a mesma coisa que 5 sobre 5, que 5 sobre 5, que 5 sobre 5. Se formos somar 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Mais 2, 17. Ou seja, temos denominadores iguais, podemos colocar 17 sobre 5. Ou seja, 3 partes inteiras, foram 3 partes que tudo daria o número 1, e uma parte fracionária, viu? Então, o número misto, 3 inteiros e 2 quintos.
Só para quem não participou da aula, para ter uma chancezinha de rever a outra forma bem mais, que eu acho, na minha opinião, e os alunos também acharam melhor. Transformar, por exemplo, o número 20 sobre 3 no número fracionário, né? No número misto, né? Você pegaria, a outra maneira se você não quiser transformar em frações, como aqui o rapaz do livro, o autor do livro, transforma em frações. Você pode pegar o 20, se liga direitinho, para quem não aprendeu, dividir por 3, porque toda fração é uma divisão. Isso daqui é uma ladainha desde o início do ano. 20 dividido por 3, que dá 6. E 6 vezes 3 dá 18, sobra 2, né? E preste atenção, como é que fica? Ajeitar mais esse 6. Como é que ficaria? Como nós não estamos querendo números decimais, paramos por aí. Nós queremos números mistos. Se ligue, foram 6 inteiros, ó. O quociente é a parte inteira. 6 inteiros. O nosso resto, ele vai ser o numerador. Ele vai ser o numerador. Opa, desculpa aqui, gente, é porque minha vista não dá mais essas coisas não, viu? Eu vou ajeitar esse 2 também, que ele está muito desenchavido. Me perdoe aqui, mas eu não estou vendo aqui nada não. 6. O número, vou botar longe mesmo, é o jeito. O número 2 vai ser o numerador. É o jeito de testando. E o divisor vai ser o denominador, porque o 2 é o numerador e o 3 é o numerador. Então, a outra forma seria transformar 20 terços numa fração mista, seria 6 inteiros e 2 terços. Tá certo? Então, se você quiser realmente prestar atenção e fazer direitinho, depois eu vou mandar uma atividade mais para vocês treinarem essa parte aí, tá bom? Pronto, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Vamos para a nossa atividade 2. Ó, preste bastante atenção. Observe os 8 pacotes abaixo e indique quais têm a mesma massa. Em seguida, organize-os em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa. Vamos prestar bastante atenção. Esses pacotes aqui, esse primeiro aqui, pacote 1, o pacote 1 tem 1,5, pacote 2, 0,25 quilogramas, 3 sobre 2, 3,5, o pacote 3, e o pacote 4, 1,75, que nós temos o pacote 5, pacote 6, pacote 7, pacote 8. Então, nós vamos responder, vamos para a nossa seção Compreenda, depois nós vamos para a nossa seção Responda, baseado nesses fatos aqui, tá certo? Pronto, vamos lá. Compreenda. Qual é a tarefa proposta na atividade? Você pause, aqui a foto não ficou tão boa, gente, mas dá para você ver, que é indicar os pacotes que têm a mesma massa e organizá-los em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa. E a outra coisa, quais números de forma mista e na forma de fração aparecem nos pacotes? Vamos lá. Fração, né? Praticamente quase todos na forma de fração. É 1/2, 3/2 e 1/4. E na forma mista, 1 inteiro e 3/4. Tá certo? E a letra C. Quais números decimais aparecem nos pacotes? Decimais são números
né? Já com vírgula, né? 0,25, 1,75, 0,5 e 1,5. Moleza, moleza, né? Agora vamos para a nossa sessão Responda. Primeiro compreende e depois responde. Eita, tá fechado o avião, né? Para nós chegar lá. Vamos prestar bastante atenção, gente. Teve um equívoco aqui para você ver como até mesmo o livro ele erra. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, tá certo? Me parece que o livro está equivocado. Leia o texto a seguir. Um dos significados de um número racional representado na forma de fração é a operação de divisão. Por exemplo, 5 dividido por 4 representa esse número decimal aqui, ó, 1,25. Se você for dividir 5 por 4, ó, 5 dividido por 4 dá 1 e sobra 1. Continuando, 1 não dá, bota o 0 e uma vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 falta 2. 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada, ok? Então, 1,25. Quem não aprender divisão esse ano, fica complicado para no próximo, viu? É melhor vocês se esforçarem, viu? E vocês têm vídeo, aulas que vocês podem parar. Então, com uma pessoa que, graças a Deus, eu posso, assim, dizer que eu estou me esforçando nesse sentido. Sei que eu vou deixar a desejar, porque cada um de nós temos os nossos defeitos, né? As nossas falhas. Agora, vamos lá. Com base nesse significado, calcule os valores representados pelas frações dos pacotes e preencha a frase. Olha, pessoal, aqui essa resposta aqui é do nosso livro, do professor. Olha, só para você entender como até o livro se equivoca. 1 dividido por 4, ele diz que dá 0,5. Não, 0,5, gente, é o quê? É 1 sobre 2. Você vai ver depois. Ó, porque 1 dividido por 4 dá 0,25. Essa daqui é que está correta, tá certo? Viu? Então, 1 dividido por 4 é 0,25. Não é 0, então essa daqui você bota 0,25. 0,25. Os números são meio feios, mas não me importa não, viu? É melhor fazer feio, né? Do que não fazer. Vamos lá. E se você dividir, vamos bem rápido. Depois a gente manda uma atividade para vocês, porque para não ficar muito extenso o vídeo, viu? 3 dividido por 2 vai dar 1,5. E aqui já fiz. E aqui, pessoal, no caso do pacote 7, se você for analisar e voltar, observando, você vai ver que no pacote 7, ele tem 1 inteiro e 3 quartos. Então, você colocaria 1 mais aí, 3 dividido para 4. Aí, que dá 0,75. Aí, soma 1 mais 0,75 dá 1,75. Ok? Agora é só preencher no pacote 1 a 0,5. Viu como é mesmo? A resposta do pacote 1 é 0,5. É porque está errado. Quilos no pacote 3 a 1,5. E quilogramas no pacote 5 a 0,25 kg. E no pacote 7 a 1,75. Que pacotes possuem a mesma massa? Gente, é o pacote 1 e o pacote 6, se você for fazer todas as contas, tá bom? Você pode observar na página anterior, tem os pacotes. Pacotes 2 e 5 também tem a mesma massa. Pacotes 3 e 8, os dois têm a mesma massa. E pacotes 4 e 7.
Agora, organize a sequência dos pacotes do menor para o maior. Então, pacote 2 e 5 são os menores. Aí vai crescendo, pacotes 1 e 6, aí pacote 3 e 8 e pacotes 4 e 7. Tá certo? Pessoal, a atividade 3, eu não vou ler ela. A gente espero que vocês leiam com atenção. Eu acredito que vocês já fizeram o dever. E agora é só vocês corrigirem. Porque ela é muito extensa. Se for corrigir, o vídeo fica longo. Como eu disse, eu não gosto de postar vídeo longo. Mas, em alguma dúvida, depois a gente pode fazer até, se for possível, um vídeo só para 3, tá bom? Então, vamos lá. Tem a seção compreenda, vocês pausem, verifiquem se acertaram. Vamos para a seção responda, que também ela é um pouco grande, viu? Aí vocês pausam, verifiquem se acertaram. Lembrando que você tem que dar um ok, certo? Então, pessoal, foi mais um vídeo. Então, pessoal, mais um vídeo aí, né? Espero que todos tenham gostado. Você pode dizer se compreendeu mais ou menos, como é que está o seu aprendizado, se esforce, porque esse ano vai ser, apesar de ser um ano de pandemia, mas eu acredito que vai ser um ano muito bom. Dependendo de você, eu acredito que vai, porque da minha parte eu farei o que for o melhor por vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe você, sua família, se proteja, fique em casa, use máscara e que cada um de vocês possam ser abençoados pelas mãos de Deus, tá certo? Deus abençoe e mais uma vez um grande abraço.